Olá, sou o Marcos Berton, sou coordenador do GT7 Baterias de Íons Lítio, do MIB, Made in Brasil Integrado. O GT é um grupo de trabalho que nós discutimos aí ao longo dos últimos praticamente 16, 18 meses. Nós discutimos estratégias, no tema relacionado às baterias de íons lítio para o setor automotivo. Durante essas reuniões, nós mapeamos a cadeia de valor, para as químicas LFP, lítio ferro fosfato, e NMC, níquel, manganês, cobalto. Ao longo dessas reuniões quinzenais, resultou a formatação de uma proposta de projeto para construirmos uma forma de uma aliança industrial, desde as grandes empresas até startups, uma planta pré-industrial para a produção e desenvolvimento de baterias de íons lítio padrão. Padrão no sentido seguinte, que ela vai ter as mesmas características de uma célula produzida, por exemplo, pela LG, Samsung, CATL, entre outras grandes gigafactories. Então, essa daí será apresentada nos próximos slides. Então, durante essas reuniões aí, ficou entendido no grupo que se o Brasil deseja montar e ter um parque industrial capaz de produzir baterias de íons lítio nacional, com insumos nacionais, é necessário elevar o nível de maturidade tecnológica, TRL, pelo menos até o nível 7. Obviamente que é importante apoiar projetos de TRL menores, porque assim se desenvolve todos os insumos, a matéria-prima, para depois ter uma bateria 100% nacional. Mas esse projeto, ele exige que a gente tenha uma TRL no mínimo 7. Então, diante desse contexto, torna-se praticamente imperativo uma estrutura ou uma infraestrutura para a produção de pelo menos de quantidades grandes de baterias, que nós chamamos aí de lotes pioneiros, de células de íons lítio padrão. E com isso apoiar, via projetos de TRL menores, o desenvolvimento de toda a cadeia de valor, que vai desde a mineração, da transformação do minério em metais para grau bateria, transformação de minério em compostos químicos, grau bateria, a fabricação dos componentes e a própria montagem da célula. Então, amanhã, por exemplo, se uma montadora desejar produzir o seu veículo elétrico no Brasil, ela poderá ter o seu core componente do veículo elétrico, que seriam as células de íons lítio, também fabricadas no Brasil. Então, ela teria toda essa rastreabilidade, obviamente não ficaria numa dependência de insumos importados. Então, esse projeto, nós chamamos de projeto estruturante, que tem como objetivo criar essa infraestrutura, e essa infraestrutura, então, será instalada, a princípio, no Instituto Senai de Inovação Eletroquímica em Curitiba, que já tem um espaço reservado para essa implementação dessa unidade pré-industrial. Ela vai contar, obviamente, com vários pesquisadores, parceiros de instituições como o CPQD, como o LACTEC, como outros institutos Senai de Inovação, a instituição César. E, obviamente, nós temos também já a carta de apoio formal do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, temos o apoio do MDIC, via aí o MIP, que é o Made in Brasil Integrado, na qual o GT7 ele faz parte, das empresas de toda a cadeia de valor, não só as empresas automotivas, mas também os sistemistas, empresas da mineração, startups. Então, nós temos o apoio e estaremos preparados com essa infraestrutura, não só para desenvolver, fabricar e produzir células da tecnologia de íons lítio, que hoje é o estado da arte, mas também essa planta pré-industrial estará preparada para as novas tecnologias de baterias que poderão vir. Por exemplo, as baterias de íon sódio e também as baterias chamadas baterias de estado sólido, que são as baterias de próxima geração. Os desdobramentos desse projeto estruturante ele vai permitir também fornecer informações para apoiar a formulação de políticas públicas no que diz respeito à cadeia de valor de insumos e matéria-prima para a fabricação de baterias de lítio nacional. Então, esse projeto estruturante ele tem o apoio de investimentos provenientes do Rota 2030. Então, esse projeto será submetido no edital que vai ser lançado numa parceria entre o Senai Nacional e a Embrapi, que são duas coordenadoras do programa Rota 2030, e também vai ter aí apoio tanto financeiro quanto econômico das empresas participantes desse projeto. Gente, então, a questão da propriedade intelectual, que muita gente pode estar se perguntando, pode ficar bastante tranquila. Isso também vai ajudar muito o jurídico
das empresas de vocês. Então, esse projeto estruturante das baterias de íon lítio, ele não resultará no desenvolvimento da propriedade intelectual. Então, todo o conhecimento prévio que cada empresa tem a respeito das baterias cabe e ficará reservado às empresas. Podemos colocar isso no termo de cooperação técnica. Então, não haverá propriedade intelectual, então fiquem tranquilos. Então, isso para facilitarmos aí a avaliação pelo jurídico de vocês, para que vocês possam participar de forma efetiva, né, dentro desse projeto estruturante. E que nenhuma empresa fique de fora. Porque também, quando se discute propriedade intelectual, pode levar um tempo muito grande e a gente quer que esse tempo seja bastante encurtado na avaliação pelo jurídico, ok? Vou passando aqui, então aqui também temos a questão da importância, eu vou comentar um pouco aqui, temos alguns tópicos importantes que eu vejo aqui, mas não se limitam a esses aqui, um deles principalmente é a questão do estímulo à inovação tecnológica, né, porque se investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baterias no lítio pode estimular a inovação tecnológica, a se posicionar, melhor dizendo, o país, né, na vanguarda da indústria de baterias tecnológicas, não só nessas atuais, mas já pensando também no futuro, principalmente no que diz respeito aí à questão de utilização de materiais estratégicos, como o nióbio, por exemplo. E nas baterias de lítio, o elemento lítio não é o elemento mais crítico da bateria, e sim o grafite. Então nós temos aí grandes reservas de grafite no país e podemos também utilizar outras fontes de carbono para produzir o grafite e termos domínio estratégico no ponto de vista aí, global. Com relação aí ao fomento da indústria, né, com a crescente demanda por veículos elétricos, né, uma produção local de baterias de lítio, ela pode impulsionar a indústria automotiva, né, tornando-a mais competitiva, né, e alinhada também com as tendências globais, né, no que diz aí a mobilidade, respeito à mobilidade sustentável. Obviamente, quando se fala da redução das importações, estamos falando que hoje o Brasil ele é 100% dependente das importações de células, não importa para qual aplicação, né, desde celular até veículo mesmo. Então, se nós tivermos esse domínio tecnológico, conseguimos iniciar uma produção, obviamente que a gente vai, ao longo do tempo, reduzindo essa dependência das importações. Obviamente que também, e tem tudo a ver a questão da cadeia de suprimento, se nós, dentro desse projeto, nós já temos vários projetos paralelos que já foram executados, onde já várias empresas dessa cadeia de valor já têm seus componentes chamados grau bateria. Podemos citar aqui a folha de alumínio, né? A folha de alumínio, já temos a folha de alumínio, já temos o carbonato de lítio, grau bateria, temos binder, que é um ligante que vai usado aí no material ativo, já grau bateria fabricado aqui no Brasil. Temos já o grafite, algum tipo de grafite já fabricado no Brasil, negro de fumo, ou seja, tem vários itens, né? Precisamos aumentar essa lista dos itens que eu vou mostrar nas slides posteriores quais seriam esses itens aí. Então, essa cadeia de suprimento aí, ela é extremamente importante. Temos que entender também que a tecnologia das baterias está sempre em evolução. Então, obviamente que essa planta, né, de produção, ela vai atender às tecnologias atuais, mas estará preparada também para as tecnologias que virão pela frente, né? Principalmente no que diz respeito aí, como disse anteriormente, na questão aí do nióbio, né, e outros materiais como o grafite. Obviamente que se você já tem esse domínio da tecnologia das baterias, já consegue produzir um veículo elétrico com baterias nacionais ou com alto grau de nacionalização, você também vai conseguir exportar. Se você produz, você consegue também exportar. Então isso vai ser favorável do ponto de vista da balança comercial, não só falando de veículos, mas também de toda a cadeia de valor envolvida aí na questão das baterias de íon lítio. A capacitação de mão de obra acho que é extremamente importante, porque hoje o Brasil, como ele não tem nenhuma indústria de bateria de íon lítio, então você ter essa estrutura aí vai permitir você criar mão de obra também capacitada e de alto valor agregado, né, e de alto conhecimento para a fabricação de produtos, né, altamente tecnológicos. E não podemos deixar de falar também com relação aí à questão da resiliência, né, e da segurança energética, né? Que você ter uma cadeia de produção doméstica de baterias de lítio, né, isso aumenta a resiliência, né, e a segurança energética do país, obviamente, porque isso você reduz a vulnerabilidade, né, a interrupções da cadeia de suprimentos global, como aconteceu, né, recentemente na questão dos semicondutores. Aqui é um slide só que mostra rapidamente aí, o que é as geometrias da célula que nós estamos falando, né? Então nesse projeto estruturante, nós vamos desenvolver as células cilíndricas, as células do tipo Ponchicel e as células primáticas de distintas capacidades. Obviamente que as cilíndricas elas têm capacidade pequena, porque vai pouca massa, né, do material ativo aí, mas as geometrias aqui
do tipo Punch Cell, do tipo prismático, a gente consegue chegar a capacidades até de 100 ampere-hora. Aqui é um slide que mostra os principais componentes internos de uma bateria de íons lítio da química NMC, níquel, manganês, cobalto. Vocês podem observar aqui que vai desde, também detalhado aqui quais são os itens, né, mas vai desde o coletor de corrente até o separador. Isso aqui é uma coisa comum tanto na química NMC quanto na química LFP. O que muda é aqui para baixo, né, que é exatamente o material ativo. No próximo slide você vai ver da química LFP exatamente os mesmos conteúdos, né, desde o coletor de corrente até o separador. E, novamente, então, o que muda aí, o que define a química da bateria é a questão aí relacionada ao material. Então, pessoal, esse aqui é um slide que trata da Big Picture, onde a gente mostra aqui alguns desafios e também oportunidades no que diz respeito à cadeia de valor da produção de bateria de íons lítio. Então, nós temos aqui na parte de cima do slide aqui, vou marcar aqui essa canetinha, é toda a parte do desenvolvimento da bateria. Então, nós temos primeiramente aqui a produção dos insumos, né? Seja aí os compostos químicos, seja também aí os elementos metálicos, como o cobre e o níquel, por exemplo, e o alumínio também. Aí depois, preparado esse material aqui, a gente faz um mix e depois produz os eletrodos, que são as fitas já recobertas com material ativo. E com esses eletrodos, né, seja o cátodo, seja o anodo, nós produzimos então as células de distintas geometrias, seja a célula cilíndrica, seja a célula pouch cell, seja a célula na geometria prismática. Feito o desenvolvimento das células, pode então montar o que se chama de módulos, né? Seja os módulos com células cilíndricas, seja os módulos com células do tipo pouch cell, seja módulos com células prismáticas, e depois na sequência monta-se o que se chama de pack, que é o que vai no veículo. Obviamente que nessa questão do pack também tem o desenvolvimento do hardware e do software, que é o BMS, que é o sistema de gerenciamento do pack. Também tem aí dos módulos. Uma vez feito esse desenvolvimento, então se integra isso no veículo, e depois do seu tempo de vida útil se esgotado na utilização do veículo, ele tem duas opções: ou ele vai para a reciclagem, e também pode ir para o que se chama de segunda vida. Então a gente tem várias oportunidades de desenvolvimento e projetos em cada uma dessa cadeia de valor das baterias de íons lítio para aplicação em veículos elétricos. Já existem aqui, se vocês observarem, depois pode dar um zoom, vários projetos paralelos já sendo desenvolvidos, insumos, né, matéria-prima para a fabricação de baterias, mas também tem muitas coisas ainda que podem ser desenvolvidas, principalmente na questão aqui da transformação, do refino dos compostos químicos produzidos pelo pessoal da mineração em compostos químicos chamados grau-bateria. Então, isso aqui, depois, se alguém quiser um detalhamento maior, a gente pode ir em mais detalhes de uma forma mais individual, tá ok? Esse slide ele mostra a demanda global prevista para baterias de íons lítio por aplicação na unidade em gigawatt-hora. Vocês observem nesse gráfico que em 2022 a demanda foi de 657 gigawatt-hora e a projeção para 2030, uma taxa de crescimento praticamente 30% ao ano. Espera-se que haja uma demanda de quase 4 terawatt-hora de energia, principalmente puxada pela questão dos veículos elétricos. Então, vejam, isso aqui mostra um crescimento muito importante para o setor automotivo e, obviamente, para toda a cadeia de valor envolvida aí na questão da fabricação das baterias de íons lítio. Então, o projeto estruturante de baterias de íons lítio, como disse anteriormente, é a criação de uma infraestrutura que passa por várias etapas, né? Desde a parte do mixing dos materiais, da produção dos eletrodos, da montagem da célula, da etapa de formação, que é a primeira carga, da questão dos testes segundo as normas, né? Para você ter um controle de qualidade e você conseguir fazer uma validação e também, na sequência, uma homologação que também estará prevista dentro desse. Então, esse slide aqui, ele mostra mais ou menos o modelo do projeto, né, da composição da aliança industrial que nós vamos submeter aí para a obtenção dos recursos a fundo perdido, né, boa parte pelo menos, né. Para esse projeto vamos precisar de aproximadamente 6 milhões de contrapartida financeira das empresas, ok? Então vamos ter que fazer, depois vou explicar no slide seguinte como que vai ser feita essa opção.
esse angariamento desses 6 milhões, aí ao torno de 6 milhões, mas aqui nós temos o modelinho. Então nós temos aqui as principais indústrias, né, que vão fazer parte, que podem fazer parte desse projeto estruturante. Então aqui está as logos, né, obviamente que não estão todas as logos aqui das empresas interessadas, então durante aí esse próximo mês vamos com certeza vamos ter outras empresas entrantes, né? Porque tem outros interessados também. Daí depois a gente coloca a logo, fique tranquilo quanto a isso daí. Não é uma restrição aqui. Essa aqui são as logos das empresas que participaram, né, do GT7 ao longo desses meses aí das discussões. Também será composto, né, esse projeto estruturante por startups, será uma regra dos editais que vai exigir empresas, startups e também associações ou ICTs. No nosso caso nós temos as CCTs, tanto os Institutos Senai de Inovação, alguns deles, tem o CETEM, tem o Departamento da Unicamp, tem o César, a Instituição César, tem a Lactec, e tem as associações como a ABAL, a SAE Brasil, a EA, o Sindipeças, a FAV, que também tem nos apoiado bastante aí, na questão do GT7. E as coordenadoras, né, do programa de projetos prioritários do Rota 2030, que irão aportar aí mais de 90% do recurso a fundo perdido, que serão aí o Senai e a unidade Embrapi. Então, esse projeto, obviamente, terá uma governança, mas também terá um conselho gestor, né? Terá um representante de cada empresa, de cada associação, por exemplo, a ANFAV, a IA, a SAE Brasil e Sindipeças. Nesse slide, a gente apresenta as principais entregas às empresas que vão participar efetivamente do projeto. Então, aqui nós temos uma planilha, onde nós temos nas linhas quais seriam as entregas. Depois, nas colunas, nós temos aqui nessa coluna o ano em que será feita a entrega. Como será um projeto de 3 anos, nós teremos entregas no ano 1, no ano 2, no ano 3. Lembrando que esse projeto, o termo de cooperação técnico dele será assinado já no início de janeiro de 2024, então estamos falando aqui dos desembolsos a partir de 2024, então não haverá desembolso financeiro e nem econômico no ano de 2023. Então, a empresa, por exemplo, pode escolher a forma de participação dela através de uma análise dessa planilha das entregas e, em função disso daí, ela vai escolher qual pacote que ela vai entrar. Por exemplo, ela pode escolher o pacote diamante. No pacote diamante, ela teria que fazer um aporte financeiro de R$1 milhão. Esse R$1 milhão pode ser dividido nos 3 anos do projeto. Então, não precisa aportar todo no ano de 2024. Mas se assim ela quiser optar, então ela já fica, não precisa aportar nos outros anos, desde que ela aporte todo no primeiro ano. Ou ela pode dividir isso aqui em 3 vezes, ou da forma que ela melhor julgar conveniente para os aportes financeiros. Então, o pacote diamante R$1 milhão, aí que está marcado nas linhas quais são as entregas que o pacote diamante tem direito, ok? Da mesma forma, se ela escolher, por exemplo, o pacote Safira, onde o pacote Safira o aporte é de R$500 mil financeiro, aqui também nas linhas em X tá quais são as entregas que dá direito ao pacote Safira, e assim sucessivamente para o pacote Platino, onde o aporte é 250 mil, para o pacote Ouro, onde o aporte é 150 mil, para o pacote Prata, onde o aporte é 50 mil, e para o pacote Bronze, que só vale para startups, e aqui é um valor apenas simbólico da participação das startups. Então, vou dar um exemplo aqui, pegar esse primeiro pacote de entregas. Então, a análise de mercado de cada insumo da baterias, para você, será feito pelo Observatório do Sistema FIEP, da Federação de Indústria do Estado do Paraná. Serão feitas entregas parciais no ano 1, no ano 2, no ano 3. Quem terá direito a esse relatório, essa análise de mercado, serão quem optar pelos pacotes Diamante e pacote Safira. Será feita também uma entrega parcial no ano 1, no ano 2 e finalizando no ano 3, o LCA, que é o Life Cycle Assessment, que trata da questão da avaliação dos impactos, né, ambientais na produção da célula. Somente o pacote Diamante e o pacote Safira receberão esses relatórios, esse estudo. E o LCC, que é o Life Cycle Costing, que faz toda a análise do custo da produção da célula. Aí somente quem optar pelo pacote Diamante terá acesso, né, a essas informações. E depois teremos aqui essas outras 3 linhas, que são relatórios anual, né, de mercado das baterias de lítio. Esse relatório é um relatório comprado, né,
um relatório do exterior, custa na faixa, cada relatório, entre 3 a 5 mil dólares. Então, vamos pensar sempre no pacote mais completo, que seria de 5 mil dólares. Então, teremos esse pacote da entrega no ano 1. Quem optar pelos pacotes diamante, safira, platina, ouro e prata terão esse relatório. Para o ano 2, somente diamante, safira, platina e ouro. E para o ano 3 também, quem optar pelos pacotes diamante, safira, platina e ouro terão esse relatório. Lembrando então que quem optar pelo pacote prata só terá o relatório do ano 1, não terá as atualizações do ano 2 e do ano 3. E assim por diante, pessoal. Então, o que você tem que fazer aqui nesse slide? Você tem que avaliar quais são as entregas, aquelas entregas que lhe interessam, e em função disso você definir qual pacote que você se enquadra, tá ok? Nós fizemos uma avaliação prévia aqui do valor, da valoração de cada uma dessas entregas ao valor de mercado atual. E nós fizemos isso aqui, então, por exemplo, só para dar um exemplo, nós colocamos aqui no pacote diamante, quem aporta o pacote diamante de 1 milhão, só essas entregas, ela vale mais de 1.400.000. Tá? Isso significa o quê, gente? Que o valor aportado, todos que aportaram o valor vão receber muito mais do que aportaram. Tá? Mas aqui, gente, eu queria fazer um parênteses e dizer o seguinte. Vejam, para cada R$1 que vai ser colocado aqui, nós vamos precisar para esse projeto algo em torno de R$6 milhões de contrapartida financeira das empresas. Tá? Só que com esses R$6 milhões financeiros das empresas, nós vamos alavancar algo próximo de R$90 milhões. Então, veja, gente, olha a oportunidade que nós temos, é uma oportunidade de ouro para nós realmente colocarmos na prática todo aquele discurso que nós fazemos, né, em várias reuniões, que é ajudar a transformar esse país. Então, esse projeto, como já foi dito lá no início, é um projeto estratégico, não só estratégico para as montadoras, para várias empresas de diferentes setores, né, industriais, mas também uma estratégia de estados. Nós temos que ser um país de tecnologia também, não só um país de commodity. Nós temos que ter domínio tecnológico da fabricação da célula, nós temos que ter domínio tecnológico de produção de cada um dos insumos para a produção de células de íons lítio, e sermos independentes, e sermos também considerados como um player global no fornecimento não só de insumo, de commodity, mas também de células. Então, queria que vocês avaliassem com bastante carinho essa tabela aqui, e depois escolhessem de uma forma bem consistente em qual pacote que vocês podem se encaixar. Eu gostaria de reforçar, preferencialmente para as montadoras, que elas serão as grandes beneficiadas, que olhassem com bastante carinho e tentassem entrar pelo menos aí no pacote Safira, mais desejável sim no pacote Diamante. Mas claro, isso é uma coisa que vocês vão ter que avaliar internamente, porque a gente sabe como é que essa questão financeira não é tão trivial de ser discutida. É uma análise simples. Então, qualquer apoio que vocês precisarem com relação à discussão mais detalhada desta tabela, podem entrar em contato conosco, que vai estar lá o meu contato no último slide, tá ok? Bom, pessoal, está aqui o meu contato, para quem tiver alguma dúvida. Obviamente não consegui abordar todos os aspectos, porque o projeto é bastante complexo, então foram 18 meses de discussões. Obviamente não vai ser daqui em 15, 16 minutos que a gente vai abordar 100%. Espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas, mas se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição aí para dirimir qualquer dúvida que seja aí, ok? Sucesso, vamos transformar esse projeto em um marco para o país, aí, num marco aí para as montadoras, né? Os sistemistas e toda a cadeia de valor envolvida, desde a parte de mineração até a produção das baterias de íons lítio nacional.